Alô pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa quarta videoaula da disciplina Psicologia da Educação. É a quarta e a última dessa disciplina. Bem, nessa última videoaula nós vamos ver sobre Sigmund Freud, tá? Vamos falar um pouco sobre as inteligências múltiplas. Vamos falar sobre a adolescência, como que influencia as questões psicológicas na adolescência. E vamos encerrar a nossa disciplina falando sobre a importância das interações sociais em sala de aula. Como são suas implicações para o desenvolvimento da educação, ok? Então, iniciando aqui para a gente falar sobre Freud, então nós vamos falar sobre a psicanálise, que é um pouquinho diferente da psicologia. Ele não é um psicólogo, ele é um psicanalista. E qual que foi a validade dele para a educação? Então, nós vamos agora continuar um pouco do caminho da questão da afetividade que a gente veio explorando lá desde Vallon na nossa última videoaula. Bem, os conceitos de Freud, ele vai entrar no mundo da subjetividade humana. Então, para a teoria dele, é importante para nós, professores, pois o aluno, ele é que vai deter o conhecimento e vai perceber que na relação professor-aluno há muito mais do que técnicas, do que métodos, do que conteúdos didáticos, e que esse muito mais, gente, ele vai adquirindo à medida que for se conhecendo melhor a si mesmo e percebendo que a Pereira vai nos dizer que uma teoria freudiana da aprendizagem evidencia sobre todos os aspectos a transferência professor-aluno e o esvaziamento da maestria como molas propulsoras para que o desejo de saber do aluno e da aluna os leve a construir novas aprendizagens. Então, ela vem aqui nos reforçar como que para Freud é importante que a gente conheça a si mesmo. Então, Sigmund Freud, ele nasceu lá na antiga Morávia, ele é austríaco, foi em 1856. De lá, gente, ele mudou para Viena enquanto era criança, ficou lá até 1938 e depois ele foi para a Inglaterra, por causa das perseguições na última guerra, né? E como ele era judeu, por um lado, ajudou nas questões financeiras, mas por outro lado, as perseguições na Europa dificultaram a sua vida e os seus estudos. Então, em 82, ele também é um que fez medicina, tá? Ele foi vítima de um câncer na boca e na mandíbula, assim, ele faleceu lá na Inglaterra, em Londres. Então, ele é o pai da psicanálise, tá bom? O que é a psicanálise para Freud? Para Freud, gente, o objetivo da psicanálise é estudar o interior humano e quais são os processos que a gente tem inconscientemente. Porque os psicólogos, eles vêm falar da importância dos aspectos inconscientes, mas é Freud que vai elaborar teorias que vai nos ajudar a compreender a nossa subjetividade, principalmente o que ele chama abaixo do iceberg, tá bom? Então, o que ele fala? Ele fala sobre a importância das interpretações de sonhos, tá? Ele vai falar da questão do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. Vocês vão ver como isso é importante. Desculpa, estou um pouco gripada. E ele vai reformular a teoria do aparelho psíquico, que vai falar, gente, esse é famoso na teoria de Freud. É o id, o ego e superego. Isso aí é questão de prova, tá bom? Então, ele vai nos dizer que a gente tem algumas coisas internas que a gente não compreende e que a sociedade vai nos proibir. E que vai ser o id, o ego e o superego que vai dar um equilíbrio entre essas proibições
e o que nós fazemos ou não fazemos em relação a essas proibições, tá? Então ele vai falar sobre o desejo humano, certo? Ele vai falar como que bloquear desejos vão afetar na nossa formação e desenvolvimento humano, tá? E ele vai falar sobre como que isso vai, ao longo do tempo, desorganizar e vai parecer que a gente está em total desarmonia por causa de alguns traumas e bloqueios para ele sobre as questões impedidas do desejo humano. Então vamos falar o que ele fala sobre isso. Então vamos começar pelo id. O que é o id? Tá? Só para ter uma ideia rápida, a gente fala que o id é a parte nossa infantil. A gente fala que o superego é a parte nossa adulto, cheio de regras. E que o ego é um equilíbrio entre o que o id nos quer que a gente faça e o que o superego vai nos dizer não faça. E que esse equilíbrio vai estar no ego. Então, vamos lá. Id, na sua definição, é o reservatório dos instintos e de toda a energia do indivíduo. Ele representa o extrato biológico do homem e funciona segundo o princípio do prazer. Ele não possui lógica, a razão, moral ou ética, ele é egoísta, ele é cego, ele é impulsivo, ele é irracional. Ou seja, como eu disse, é a nossa infância ainda sem nenhum controle, tá? Então, Freud vai nos dizer que a gente é um conjunto de conteúdos herdados, por isso a gente já encontra dentro da gente presente desde o nosso nascimento, e que isso é inconsciente e que a gente não conhece a nossa própria realidade enquanto a gente não nos compreender. E aí, para a gente se compreender, a gente tem que compreender os nossos desejos do id, tá bom? E aí, a gente vai dizer que o id não possui a capacidade de realizar. Então, como eu disse, parece que é quando nós crianças, mesmo a gente tendo alguns desejos, a gente ainda não dá conta de sozinhos realizar plenamente todos esses desejos. Então, na teoria de Freud, ele vai falar 3 constituidores da psique humana. Então, dentro do id, ele vai falar da importância do inconsciente, do pré-consciente e o do que é a gente consciente. Então, o id, ele vai fazer a parte de nós, da nossa parte, que ainda está inconsciente. Ou seja, o id, ele não consegue realizar sozinho as tarefas e seus desejos, e vai ser o ego que vai surgir a partir do próprio id para conseguir tentar fazer a nossa formação, que vai se dar no nosso caráter, no nosso desenvolvimento, tá? Nesse equilíbrio. Então, aí vem o ego. O que é o ego para Freud? O ego, gente, ele fala que é a gente sair do limite do id, do inconsciente, e chegar a uma realidade real, o aqui, agora, que é externa, que é a parte consciente, e essa parte consciente vai ver o que ele dá conta de atender aos desejos do id, mas não vai fazer isso de uma forma totalmente desprotegida como o id tenta fazer. Ele vai proteger o id. Então, gente, vai haver uma troca entre as duas forças. O ego vai proteger o id, tá? Que vai tentar atender os desejos do id, e vai ser o ego que vai dar força suficiente para o id, porque ele está na realidade, ele não está lá no inconsciente, para tentar nos dizer quem somos nós
e como é a nossa parte inconsciente que a gente ainda não tem acesso para poder compreendermos o nosso próprio ego. Parece difícil, mas não é, gente. É uma teoria profunda, mas é como eu disse no início, o id inconsciente, o ego aqui na nossa realidade, tá? E isso tudo vai chegar no equilíbrio da pessoa. E aí vai aparecer nesse conjunto o superego. O que é o superego? Como eu disse, parece um adulto já com as regras internalizadas, principalmente do que ele chama de freio social. Então vai ser o superego que vai dizer para o id. Imagina um adulto olhando para uma criança. Você não pode fazer isso, você não pode pegar a comida com a mão, você não pode bater nas pessoas. Então essas normas sociais, elas vão fazer parte do que Freud diz que é o nosso superego. Então aqui fica uma vozinha falando, não faz, não faz. Outra vozinha falando, eu quero. Faz sim. Não tem nada de normas, não. Aí vem aqui no meio o ego e ele vai tentar contrabalançar o que a sociedade nos diz através do nosso superego, que são as normas. O que o id fala, não importa com isso, eu quero. E qual o equilíbrio que nós vamos chegar, que é o nosso ego. É esse ego que ele fala que é importante a gente conhecer até que limite que a gente conseguiu ir no nosso id, até que limite que nós deixamos o nosso superego entrar na nossa vida, tá? Então ele vai dizer que o id é internalizado, é como se ele fosse herdado, tá? Que o ego, ele vai partir, vai dar força para o id, mas o superego, ele vai nascer a partir das relações sociais, inicialmente dos pais com a criança. Então, mesmo sendo aí no processo inconsciente, a educação da família é que vai começar a formar a psique dos seus filhos. Então, vão ser as normas daquela família que vão fazer parte do superego daquela criança naquela família específica, certo? Então, muitos traumas, por exemplo, vêm de tentativas do ego dizer, eu não concordo com isso, eu quero fazer isso assim. Como muitas coisas acontecem, principalmente de uma geração para outra. E é nessa mudança, e nessa mudança das relações sociais, que o ego vai nos formar novos seres humanos a partir das nossas relações sociais, políticas, econômicas. O que ele conseguiu influenciar em mim e que o id diz, não, mas vamos fazer isso, eu desejo fazer isso. E aí, quem somos nós? Precisamos compreender o nosso ego. Então, o ego, nesse ponto de equilíbrio, ele é regido pelo princípio da realidade. Questão de prova. Então, o ego, ele vive entre as duas forças, id e superego. O id, eu quero tudo, e o superego, você não pode nada. Então, para compreender essas fases, muita gente diz que Freud só fala de sexo, mas não é a questão do sexo, do ato em si. Ele vai falar sobre o prazer humano e ele vai construir as fases de desenvolvimento, igual o Vallon fez, igual o Piaget fez. Ele vai nos dizer as fases, como que em cada idade, o que nós, para ser humano, é primordial como desejo, que faz parte da nossa humanidade. Então, ele vai começar com o que a gente chama de fase oral, que vai mais ou menos a 0,1 ano. Onde é que está aí o desejo da criança? Ele vai dizer que o principal foco de desejo vai estar aqui, ó, na boca. Tá? Então vai ser na hora que ele estiver amamentando lá na mãe,
tá? É essa região oral, de tanto receber um alimento que a conforta, mas também o carinho, o encosto ali da mãe, que para Freud é o principal desejo humano nessa idade. Então, a primeira fase que ele vai falar é do desejo oralizado, tá bom? Quando a criança chega mais ou menos aos seus 3 anos de idade, Freud vai falar sobre a sua segunda fase do desenvolvimento psicossexual. Então, ele vai falar da fase anal. Por quê? Porque a criança já não está mais amamentando e ele começa a perceber outras coisas que ele faz e que lhes traz satisfação. E aí ele vai nos dizer sobre a questão da nossa higiene íntima. A criança vai começar a perceber como que ele vai ter criações, próprias criações. E quais são essas criações? Vão ser as fezes, tá? Então ele vai falar da importância da criança. Por exemplo, ele fala assim, não sei se vocês já viram, olha meu cocô, fui eu que fiz, tá? E ali é na região do ânus de fazer cocô ou não que Freud vai falar que é a segunda fase, é a fase anal. Gente, eu tô falando aqui de uma forma superficial, porque a gente tá tratando, principalmente, que a gente vai tentar entender disso para a nossa compreensão de como isso pode auxiliar nas questões educacionais. Então, eu não tenho como aqui, numa videoaula ou numa aula rápida, fazer com que vocês realmente compreendam toda a psicanálise, todas as teorias que a gente vem falando desde o primeiro vídeo. Mas, vou dar um exemplo rápido, tá? Por exemplo, na fase anal, como que isso vai repercutir no meu ego quando eu já estiver um adulto? Ele vai começar, por exemplo, a fazer relações da criança que prende muito o seu cocô, que ele se nega, né? Fazer a sua criação, que ele, quando adulto, geralmente, o que está acontecendo no dia a dia dele, que levou ele a nessa fase, prender, tá? Talvez por negar alguma coisa que não tem nada a ver com as fezes, mas no seu íntimo, alguma briga dos pais, alguma coisa que ele não conseguiu se expressar, ele ainda tem 3 anos de idade. Então, que geralmente, não estou dizendo que é sempre, geralmente Freud vai dizer que a pessoa com dificuldades na fase anal, de restrição, ele é mais cuidadoso, ele é sistemático para arrumar seu quarto, ele é mais fechado nas coisas, arrumadinhas, ele tem um superego mais aguçado. Já aquela criança que faz com muita facilidade, meu cocô, tchau, cocô, ele vai dizer que se for muito aflorado, assim também, muito liberado, então é o id que influenciou muito. Então, geralmente são crianças, são adultos mais manhosos, mais à vontade, mais desleixados, vamos dizer assim. E que tanto uma situação como a outra que eu acabei de exemplificar, são ou o id ou superego falando um pouco mais alto. E que o interessante é quando o ego desses dois conseguiu equilibrar ao ponto que não deixou nem o superego falar mais alto, nem o id falar mais alto, mas que ele tivesse um equilíbrio. Aí sim ele seria um humano, né, como adulto, mais equilibrado, mais sem traumas, tá bom? Então, nós vamos para a próxima fase aqui de Freud. É a fase fálica, é mais ou menos entre os 3 e 5 anos, tá? Ele vai falar muito sobre a importância da fase fálica. O que é a fase fálica? Ele vai falar sobre o desenvolvimento sexual na vida da criança, porque ele vai dizer que é nos 3 a 5 anos que realmente o prazer vai estar mais numa região erógena, tá? E que serão exatamente os seus órgãos genitais. Então, é na hora que
ele vai dizer, olha só como é que eu sou. Vê uma menina, oh, você é diferente, por que você tem isso, você não tem? Ele começa a pegar em si, ele está se descobrindo sexualmente. Não ato sexual, como eu disse, mas numa região que deixou de ser a boca, que deixou de ser o ânus e que agora vai se concentrar mais nos órgãos genitais. Ou a falta deles. Por exemplo, se for uma menina, ela pode ter o complexo que a gente chama de eléctros, e se for um menino, pode ser o complexo que a gente fala, o famoso complexo de Édipo. Então, quando a criança, se for menino, ele se projetar muito para a mãe e tiver essa relação de desejo, não desejo sexual, gente, mas de carinho, de amor, voltado para sua mãe, tá? Então, geralmente, ele vai aprender a se identificar como que o pai é, porque o pai conquistou a mãe, e como que ele é o contrário, tá? E o complexo de Electra é o contrário, da menina com o pai. A gente costuma muito dizer, quando a gente tem filha menina, que o menino é mais apegado à mãe, que a menina é mais apegada ao pai. Não como generalização, mas como que a psicanálise de Freud vai tentar explicar essa relação de tentar se identificar, né, com o pai ou com a mãe, e quais são as repercussões disso na minha formação enquanto adulto. O quarto período, estou falando aqui bem rapidamente cada um, tentando, vai ser o que a gente chama, que Freud chama do período da latência. Ele vai vir mais ou menos a partir dos 5 anos. E ele é coincidente com o período que geralmente as crianças vão para a escola de uma forma mais consciente, não é um berçário, não é só um cuidado, mas que ele passa a estudar. E ele vai dizer que essa questão dos órgãos sexuais já não são tão importantes como um desejo, e como vai até a puberdade, ele vai estar voltado para outras questões, e que a fase dos órgãos sexuais mesmo, eles vão estar em latência. Então, eles vão ficar um tempo adormecidos, porque é uma fase de desejos inconscientes e também reprimidos. A escola vai ampliar o espaço do superego com muito mais coisa, você não pode, do que antes dele entrar na escola. Então, nesse período, ela já vai superar o complexo de Édipo, tá? Ele sai da fase fálica e ele vai se reprimir nesse sentido, que Freud vai nos dizer que é uma forma assexuada em atividades como amizades, estudos, esporte, começo da puberdade, que serão os novos interesses desses, no nosso caso, alunos. E ele vai falar da última fase, que é a fase genital propriamente dita. Então, ele vai desde a puberdade até nós como adultos. Ele vai falar que é nessa fase que a nossa energia vai voltar para as questões de desejos propriamente ditos sexuais. Então, vai estar concentrado nos seus órgãos genitais. Então, ele vai dar mais importância às relações amorosas, ele vai começar a namorar, ele vai falar que, nossa, eu gosto de fulano, se eu for casar com ela, eu já vou pensar em ter filhos com ela, e para ter filhos eu vou ter relações com ela. Então, esses tipos de novos interesses é que vão corresponder à questão do prazer para Freud na fase genital. Então, na educação, o que isso nos importa? Você é professor de crianças, de adolescentes, de adultos, para você compreender melhor quais são os objetos de desejo em cada fase, para você conseguir respeitar cada fase e, ao mesmo tempo, trazer questões de estudo do próprio conhecimento, tá bom?
Então, não é simplesmente trazer conteúdos. Para Freud é também acompanhar cada fase, igual Piaget nos disse nas fases de desenvolvimento dele. Então, vocês viram que são fases, são explicações de Freud que vão voltar toda para a psicanálise, e a importância disso para a gente é a psicanálise na educação. Então, conhecer essa teoria da psicanálise de Freud é um caminho para nós nos conhecermos. E se você quer conhecer o seu aluno, primeiramente você tem que se autoconhecer. E ele fala que quando a gente se autoconhece, aí a gente vai ter mais condições de levar o seu aluno também a se autoconhecer. Então, é fundamental que a escola seja capaz de educar a partir da conscientização do aluno quanto à importância de um relacionamento flexível e democrático. Direitos, deveres devem ser conciliados, contribuindo dessa maneira para o fortalecimento e desenvolvimento de um ego crítico, saudável, sem traumas, e que vai subordinar ao id e ao superego de uma forma equilibrada. Então, de uma forma bem rápida, eu trouxe para você os principais conceitos que vão ser importantes na teoria psicanalítica de Freud, tá bom? Tem muito mais, espero que vocês estudem. No nosso livro didático tem bastante informações e vocês podem continuar fazendo pesquisas nesse sentido. Vamos passar agora para um outro autor que também é muito importante, tá? Ele vai falar sobre as suas pesquisas das inteligências múltiplas. Quem é ele? É o Gardner. O Gardner vai falar também de uma forma totalmente diferente das contribuições da psicologia, mas por outra vertente. Tá bom? Quais são essas vertentes? Ele vai criar a teoria que vai dizer que nós, seres humanos, não tem tanto essas fases assim, igual os outros dizem, fechados. Ele vai dizer que nós somos diferentes. Que cada um de nós tem um tipo de inteligência. Às vezes uma pessoa pode ter 2, 3 tipos de inteligência, mas que a compreensão mais importante é compreender a teoria das inteligências múltiplas para a gente conhecer melhor cada um de nossos alunos. Então ele vai falar que a inteligência é um potencial biopsicológico para processar as informações, tá? Ele vai falar que isso vai se constituir dentro de um cenário cultural e que esse aluno ele vai solucionar os problemas ou criar novos produtos em função do que ele reconhece que ele tem mais facilidade ou que ele tem mais dificuldade porque não faz parte daquele tipo de inteligência múltipla. Rapidinho vamos tentar dizer assim, um jogador de futebol, quando ele é muito bom jogador, a gente vai falar que ele tem qual tipo de inteligência? Vamos ver? Então, vamos ver cada uma das inteligências que Gardner vai nos apresentar. Ele começou com algumas delas e na sua teoria já acrescentou outras ao longo dos anos. Então, ele vai falar que os nossos conhecimentos cognitivos, o que vai nos tornar mais humanos, vai ser essa dotação de uma dessas inteligências. Aí, como ele diz que nós somos diferentes a partir das inteligências múltiplas, não existe no mundo 2 seres humanos com o mesmo perfil, mesmas qualidades e mesmas limitações. Nem mesmo ele vai falar que os gêmeos possuem isso. E ele vai falar que os seres humanos eles dispõem de graus variados de cada uma das inteligências. Então, voltando aqui à questão de jogador de futebol, nós temos vários tipos de jogadores de futebol.
Mas qual inteligência que poderia facilitar cada vez mais para ele ser, por exemplo, um craque, um famoso jogador de futebol? E aqui está as 7 primeiras inteligências múltiplas que ele vai classificar e ele diz que vai fazer parte da formação do desenvolvimento humano. Ele vai falar, por exemplo, da inteligência musical. Se a gente pensar num Beethoven, num Bach, por exemplo, seria fácil compreender pelas características da inteligência musical que eles provavelmente tinham mais essa inteligência aguçada. Ele vai falar sobre a inteligência da linguística, da questão da fala, da facilidade em tratar com a oralidade. Ele vai falar sobre a lógico-matemática, que é a facilidade nas questões das ciências exatas, da compreensão lógica. Ele vai falar sobre as inteligências que as pessoas têm facilidade de se interagir com os outros, que é a inteligência interpessoal, ou as facilidades que alguns são mais, por exemplo, mais tímidos, mas que a sua inteligência intrapessoal também traz para ele um equilíbrio que não é um trauma, ele não é tímido, ele é calado, mas ele tem isso muito bem equilibrado na sua vida. Porque se a timidez trazer para ele se tornar para ele um problema, aí já são questões de traumas. Ele vai falar da inteligência naturalista, que vai ter mais a ver com as questões das ciências biológicas. Ele vai falar sobre a corporal sinestésica, tá? Tem mais a ver com a questão do movimento. E ele vai falar da inteligência espacial. A inteligência espacial é muito engraçado, a gente pode exemplificar com uma pessoa que, por exemplo, sai de um hotel, ele foi comprar uma coisa na esquina, virou uma outra esquina à direita, e que ele tem dificuldade de voltar. Ele não tem facilidade de ter sua própria conhecimento do espaço em que ele está. Já tem pessoas que podem levar ele no meio da roça, que ele volta sozinho, ele tem o seu tipo de inteligência, que ele não se perde, nem saindo de um hotel e voltar para o hotel, e nem mesmo em qualquer lugar do mundo. Voltando aí do jogador de futebol, qual seria a inteligência que ele geralmente deveria ter isso de uma forma mais aguçada, que facilitaria ele para fazer um gol? Já descobriram? É a corporal sinestésica. E aí, quando a gente estudar a fundo cada uma delas, não vai ser o nosso caso aqui, você vai aprendendo quais são as características de cada um para conseguir compreender, até mesmo quando se faz aqueles testes para ver quais são as profissões que geralmente eu teria tendência a gostar mais para escolher fazendo um vestibular. E esses testes são mais feitos com as inteligências múltiplas de Gardner. Então, esse aí é o Gardner. Ele vai falar que para cada pessoa, para cada tipo de inteligência, tem que ter um tipo de educação. Então, as implicações das suas inteligências múltiplas vão variar nas diversas formas de pensamento e de aprendizagem. Então, ele vai falar que o mais importante é valorizar e compreender e respeitar a diversidade dos nossos alunos. Então, ele vai apresentar algumas alternativas nas práticas educacionais que vão ter como objetivo que todo mundo tenha a oportunidade de aprender dentro da cada um de sua especificidade. Algumas coisas eu vou precisar de mais ajuda, outras eu já vou ajudar mais aos outros meus colegas. Então, o Gardner, ele vai propor para nós professores que a gente saiba avaliar adequadamente, que a gente volte para a compreensão do nosso aluno desde criança. Ele vai dizer que o ambiente mais amplo, mais variado, mais perspectivas, mais conhecimento, que vai depender menos do desenvolvimento da linguagem, da lógica. E ele vai propor que as escolas vão favorecer o conhecimento de diversas disciplinas básicas.
que eles devem encorajar seus alunos a utilizar esse conhecimento para resolver problemas e efetuar tarefas que sejam relacionadas com a vida na comunidade onde eles moram. Então, que isso vai favorecer o desenvolvimento de várias combinações intelectuais individuais a partir dessa avaliação regular do potencial de cada um. E aí, eu não vou explicar cada uma delas, mas eu estou trazendo aqui um pouquinho de cada uma delas. Ele vai falar principalmente da inteligência emocional, tá? Então, vai ser Gardner, que ele vai falar sobre esse conceito de inteligência emocional como sendo o maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas. Lembra a gente um pouco de Valon, né? Como que a questão da emoção vai influenciar. E que a inteligência emocional, ele vai depender de um conjunto de habilidades que vai nos ajudar a compreender e expressar os valores que eu tenho e dizer quais são as minhas necessidades emocionais e como que eu vou lidar com cada uma dessas facilidades ou dificuldades para me ser bem sucedido no meu dia a dia cotidiano. Tá? Ele vai falar que vai precisar de uma autoconsciência, vai ter um maior controle da impulsividade. Lembra lá do ID? Do trabalho cooperativo em grupos vai ser importante, porque se cada um tem uma inteligência, então um vai completar o outro, tá? Não vão disputar entre si, mas que um vai, em cada uma de sua inteligência, completar o conhecimento do outro. Então ele vai dar muito valor. Quem segue a teoria de Gardner vai fazer muitas atividades com dinâmicas em grupo. Tá? E aí, outro autor, ele vai falar também do domínio da inteligência intra e interpessoal. E que essas inteligências, elas vão precisar de autoconsciência, controle emocional, automotivação, empatia e capacidade de se relacionar bem. Então, que as inteligências intrapessoais e interpessoais dependem, tá, desses 5 domínios para cada um. Senão não vai ter um equilíbrio para ele ter sucesso. Tanto é que tem gente que tem uma facilidade enorme de fazer amizades. Tem gente que tem uma capacidade enorme de ser líder, porque ele tem uma inteligência interpessoal bem resolvida. E que quando isso não é bem resolvido, geralmente ele tem dificuldades nos seus relacionamentos. E aí, como é que essa inteligência emocional vai se dar no processo educacional? Ele vai falar que aprender é o foco mais básico para avaliar a capacidade da criança, para se sentir bem na escola e ter um bom rendimento. E que os 7 ingredientes que ele vai ter que desenvolver na sua educação emocional vão ser confiante, ser curioso, ter intencionalidade, ter autocontrole, relacionamento, capacidade de comunicação e cooperação. Então, vão ser nas dinâmicas em grupo que o professor, neste caso, vão fazer intervenções que, independente do conteúdo que ele estiver trabalhando, mas que esses ingredientes, como a gente falou lá também na questão das relações, eles são importantes de serem desenvolvidos para que a gente seja bem sucedido. Então, ele fala que um professor que consegue estabelecer na sua turma um clima com essas características, tá? Ele vai ter êxito tanto na aprendizagem quanto na sua vida pessoal. Porque ele vai ser mais equilibrado emocionalmente. E aí, voltando às aptidões do alfabeto emocional, também não vou aprofundar, estou só citando aqui para vocês conhecerem,
que é autoconsciência, administração de sentimentos aflitivos, manutenção do otimismo, perseverança, mesmo com frustrações, aumento da empatia, capacidade de ler as emoções do outro, cooperação, envolvimento e a capacidade de motivar a si mesmo. Parece que é uma pessoa mais alegre. E aí a gente encerra aí só citando mesmo, mas o que não pode deixar de compreender na teoria de Gardner é compreender cada tipo de inteligência emocional e ajudar o meu aluno nessas relações. Ele também se encaixaria numa teoria mais interacionista. Por isso eu fiz questão de trazê-lo aqui também, igual eu trouxe Vallon, mesmo não estando fazendo parte do nosso livro didático, mas não pode sair sem conhecer a teoria de Gardner. E que o mais importante para ele é o conhecimento das suas inteligências múltiplas. Vamos passar aqui para a nossa próxima unidade, que vai ter muita influência sobre as teorias desses últimos que a gente vem falando, por eles estarem mais numa teoria, vamos dizer, interacionista. Então, a adolescência. Soltamos a corda, mas seguramos a ponta dela. Então, a gente vai tentar compreender sobre a puberdade e a adolescência em seus aspectos biopsicossociais. Tá bom? Então, aí já é um estudo da unidade 10 do nosso livro, que vai falar de uma forma mais generalizada de compreender o adolescente e não de ter uma teoria psicológica específica. Mas como que ao longo dos anos, todas as teorias, cada uma delas, vão influenciar para a gente compreender mais a adolescência, que são na maioria dos nossos alunos do ensino fundamental. Então, ele vai dizer que a adolescência vai mais ou menos de 12 anos até mais ou menos 20 anos. Cada um vai mudar de fase dependendo do seu desenvolvimento. E que a gente vai encontrar agora, cada vez está reduzindo mais, as crianças estão amadurecendo muito mais rápido. E a gente já encontra, por exemplo, crianças de 12, 13 anos, iniciando desde 8 anos, vamos dizer, com uma adolescência já mais aguçada. E isso, infelizmente, tem trazido muitas questões sobre a gravidez muito cedo, precoce, ainda na adolescência. E aí, para proteger esses adolescentes, a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é o ECA que vai delimitar mais ou menos entre 12 a 18 anos, o que na lei, na legislação, deve ser preservado e protegido legalmente na fase da adolescência. Um exemplo bem rápido: até os 18 anos, mesmo que eu tenha cometido um ato infracional, eu não vou preso. Eu vou lá, o juiz toma todas as providências necessárias, mas é aquele, infelizmente, que eles falam, principalmente de crianças que mexem com tráfico. Eu ainda não tenho 18 anos. Quando eles fazem 18 anos, é como se eles tivessem ultrapassado esse limite da proteção do ECA. Certo? Então, vão ter na puberdade mudanças físicas. Eu deixo de ser uma criança e estou aproximando de um corpo adulto. Tá? Eu já tenho capacidades de reproduzir. Todos nós passamos pela fase da puberdade e adolescência. Muitos de nós já somos adultos, até lembra de algumas coisas e até fala: oh meu Deus, é aborrecência. E, na verdade, não tem um respeito e não compreende um pouco melhor para, enquanto professor, saber lidar com esses adolescentes.
a adolescência é um período que precisa de um cuidado psicossocial, é um período que elas estão mais frágeis e buscam muitas respostas, que vai envolver mudança física, afetiva, social, cognitiva, e isso pode levar anos para você sair da adolescência. Aí na adolescência, as teorias vão falar sobre a importância da motivação na criança. Aí você vai trazer Vallon, você vai trazer Gardner, você vai trazer Freud, você vai trazer Piaget, todos eles interacionistas, eles vão dizer que nas relações sociais são importantes o desenvolvimento da motivação, de eu ter interesse. Então, os conteúdos precisam ser significativos. Eu não posso dar uma aula simplesmente por dar, que não traga nenhum interesse dos seus alunos. Então, compreender, igual eu falei lá que em Gardner, vamos ter muitas dinâmicas, ele vai ensinar muitas dinâmicas de grupo para poder lidar com as questões relacionais. Então, aqui a gente não tem todo esse estudo detalhadamente, mas já fica a ideia para vocês que se vocês quiserem trabalhar a motivação conforme a teoria de Gardner, que vocês vão procurar mais dinâmicas para trabalho em sala de aula, entendeu? Então, a motivação vai levar entusiasmo, disposição, e a criança vai estar mais interessada em novos desafios. Então, aqui vai continuar dizendo de uma forma sobre a autoria dos autores. Lá embaixo, por exemplo, nós temos Vygotsky, que vai dizer que a motivação é uma função psicológica, tanto quanto ele fala da importância da percepção, da emoção, da sensação, a recordação e a necessidade, e que isso tudo vai influenciar na emoção e na motivação de cada um de nossos alunos. Então, essa adolescência, geralmente, ela vai ter 3 etapas. Início e fim, geralmente é difícil da gente identificar, porque ela vai acontecendo muito devagarzinho. E, geralmente, as teorias dividem elas da seguinte maneira. A primeira inicial vai mais ou menos de 10 a 14 anos, mas vocês viram dizendo que a gente já encontra crianças a partir de 8 anos já entrando na adolescência. Então, é um pouco flexível essa idade. Nessa idade, a principal transformação são as corporais e as alterações psíquicas. Se a gente for comparar, por exemplo, a Freud, essa início da adolescência vai estar iniciando no período de latência e vai chegar até o período genital. Então, assim, são 2 períodos assim bem agitados, vamos dizer assim, para os nossos alunos. A segunda é a adolescência média, que iria mais ou menos de 14 a 17 anos, e que o elemento central dele já é mais nas questões relacionadas à sexualidade. Por isso que eu disse que se a gente comparar a Freud, vai estar na fase genital. E a adolescência final, de 17 mais ou menos a 20 anos, geralmente encerra por aí. Alguns com 17 mesmo já estão saindo da adolescência, e que tem vários elementos importantes. A relação deles com os pais, a procura da profissão que eles vão se engajar, aceitação, por exemplo, de estar saindo do ensino fundamental e talvez uma entrada para uma universidade. Então, ele já está começando a visualizar esse mundo adulto, e aí ele vai começar a sair da fase da adolescência. Então, voltando aí nesse slide aí, todo dizendo como é importante a questão inicial nossa, que é a motivação para ele passando por cada uma dessas perspectivas. Então, a gente deve propiciar a descoberta, ser desafiado, fazer intervenções de atitudes que levem eles a investigar, que a satisfação seja mais duradoura,
que eu fale uma linguagem mais acessível. Eles falam diferente nessa idade. Exercícios de tarefas no grau de capacidade de cada um. Tem complexidade, sim, mas em níveis que vão aos poucos, e compreender a utilidade do que você está aprendendo. Para que serve isso na minha vida? Senão eles não interessam. Aí a gente encerrou aqui. Falei bem rapidinho aí, a maioria de nós já domina um pouco melhor sobre a questão da adolescência, mesmo para dizer que para compreender a influência da psicologia na educação, uma das fases mais difíceis e mais importantes é a fase da adolescência. Nós vamos aqui para a nossa última unidade, que são as interações sociais em sala de aula e suas implicações no nosso desenvolvimento, tá? Então, vamos tentar ver também nos aspectos biopsicossexuais. Então, como eu disse, vai culminar aqui mais de certa forma, valorizando as teorias interacionistas. Então, eles vão dizer que as interações estabelecidas entre a criança e o adulto, no nosso caso, o aluno e o professor, ela vai contribuir nos conhecimentos mais complexos durante o processo de aprendizagem. Se a gente retomar aqui, por exemplo, Vygotsky, a gente falou do conhecimento real, do conhecimento potencial, e essa ZDP dele, que a gente disse na nossa última aula, são necessárias interações sociais para poder proporcionar isso estar acontecendo. Tá? Então, que a gente precisa ter mais diálogo, precisa ter mais interlocução. Por exemplo, se a gente estivesse aqui numa aula presencial, eu estaria ouvindo mais vocês, certo? Por isso a gente tem o fórum de discussão, o fórum de dúvidas, e eu estou aqui totalmente à disposição de vocês para utilizarem desses caminhos, ou mesmo o WhatsApp, para tirarem as suas dúvidas e que não fique dúvidas da contribuição da psicologia para vocês enquanto professores. Então, eles vão dizer que a escola, para ser motivada, ela tem que ser encantada. Não é de ser um prédio maravilhoso, mas um espaço de respeito, um espaço de diálogo, um espaço que todos se comprometem e que eu estou ali e eu sinto prazer em estar ali com aquelas pessoas. Isso aí, gente, numa escola tem que ter o envolvimento de todos. Ninguém faz isso sozinho. Então, eles vão falar que a gente precisa reinventar as nossas escolas para a gente conseguir ser competentes. Que a nossa competência é técnica, sim, que a gente tem que dominar os conteúdos, mas ela também uma competência interpessoal de saber lidar com essas interações interpessoais. E que a gente tem que ter um olhar para a diversidade das situações, como diz o Gardner lá, de várias inteligências, e respeitar essas interações. E ele vai dizer da importância, então, principalmente depois de Vygotsky, da socialização. E que a gente tem a socialização secundária que vai acontecendo, mas que ela vai iniciar com uma socialização primária que vai iniciar com a nossa família. E só depois a secundária na escola. Tá? Então, a gente tem que estimular os alunos a conhecerem outras pessoas para aumentar o seu campo de interações sociais, em que eles vão conhecer outras pessoas com outros tipos de inteligências, outras pessoas que já têm mais clareza de saber lidar com um adolescente em sala de aula. Tem professores que são amados. O que eles fazem? Qual a teoria que vai nos responder a isso? E atualmente a gente tem descoberto que são as teorias que mais trazem oportunidade deles falarem, de ter interações, ou seja, as teorias interacionistas. Não estou aqui dizendo que vocês têm que ser interacionistas. Estou dizendo que nos estudos da educação atuais, todas as teorias que têm sido mais eficientes na escola têm vindo do que a gente tem estudado nas teorias interacionistas, tá? Então, a gente vai ter que propiciar o desenvolvimento dessas trocas sociais, tá bom? Aqui
Falando mais uma vez, a gente vem falando dentro de cada teoria, é importante da gente fazer avaliação, importância de trabalhar com dinâmicas de grupo. Eu não sei nenhuma dinâmica de grupo, vai estudar, tem livros sobre isso. A gente tem que estudar para saber falar, a gente tem que estudar como nós estamos fazendo aqui agora, para compreender as pessoas e tentar fazer o que as teorias estão tentando nos dizer, para isso ser uma praxis pedagógica. O que é a praxis pedagógica? A gente tem a teoria, tem uma prática, pessoas que só têm teoria, pessoas que só têm prática, mas não estudam, e que é a junção de teoria e prática juntas, que vão nos tornar competentes, que a gente vai chamar de praxis pedagógica, tá? Então, o professor é o líder da sala de aula, ele tem que comportar como um modelo para o seu aluno. As interações que ele vai fazer com os alunos serão um modelo para as interações que os alunos vão se conhecer uns aos outros e que vão ter repercussão em todas as relações dos grupos de alunos que ele tiver envolvido. Então, é apropriado que a gente ofereça alguns subsídios para a atuação do professor como líder, porque ele é muito importante na sala de aula. E os estudos têm dito que as dinâmicas é uma das metodologias que mais vão propiciar essas interações sociais de uma forma mais bem estabelecida. Aí, novamente, vai nos dizer sobre a motivação inicialmente na família, tá? Que o sucesso da família vai depender não só do que o aluno tem de conhecimento cognitivo, mas da motivação dele, que essa motivação muitas vezes vem de uma estabilidade afetiva familiar. A gente trabalha diretamente com escolas, geralmente os alunos que têm maiores dificuldades de aprendizagem, geralmente, não estou dizendo que todas são assim, elas vêm de situações de afetividade desestruturadas em casa. Não estou dizendo que não é ter um pai e uma mãe e seus irmãos, não. Porque às vezes tem um pai e uma mãe e seus irmãos também não têm uma relação de afetividade saudável. Mas seja lá qual for a formação da sua família, que ela tenha uma estabilidade afetiva, emocional. Isso vai ser importante. A escola tem tido muita dificuldade de lidar com essas questões emocionais. A gente tem sido, às vezes, muito mais psicólogo do que os professores. Felizmente, as políticas públicas têm começado a contratar, por exemplo, psicólogos para auxiliar as escolas. Tem no estado de Minas Gerais o CREI, o NAI, que são os núcleos de apoio, mas ainda são poucos profissionais para nos ajudar, porque as questões ainda são muitas. Então, não podemos só depender desses profissionais, eles vão ser importantes, mas precisamos também estudar, para que nós também possamos aprender novas formas de lidar com o aluno atual. E então, como diz Perrenot, a gente precisa saber para a gente conseguir ensinar bem, para ser um bom professor. Tá? Então, organizar, dirigir situação de aprendizagem, administrar a progressão dessas aprendizagens, trabalhar em equipe, utilizar novas tecnologias, depende de eu aprender isso, de eu procurar formações para isso, como vocês estão aqui procurando uma licenciatura, para que eu consiga ser um professor como um agente motivador. Então, nós estamos encerrando aqui. Mais uma vez, é bastante rápido, é muito conteúdo. Espero que vocês tenham gostado muito da psicologia. Eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga e professora, mas iniciei meus estudos com o estudo da psicologia da educação. E tudo o que eu faço até hoje tem um pé na psicologia, um pé na educação. Quando a gente estuda mais a fundo, por exemplo, no meu caso, eu comecei querendo ensinar a alfabetizar. Então, eu fui busquei aprender sobre como as crianças são psicologicamente na idade da alfabetização.
Toda vez que eu mudava de professor de uma turma, eu tentava compreender. E eu estudava, gente. Eu lia quase que 30 livros por mês. Era muito, muito, muito mesmo. Hoje nem tanto. Mas se a gente quer avançar, a palavra é estudar e respeitar. E para respeitar, eu tenho que saber. Para saber, eu preciso ter um relacionamento que me facilite a ter mais saberes e mais olhares sobre esses saberes. Ok? Adorei estar aqui com vocês. Infelizmente não estamos ao vivo, mas felizmente a educação à distância ela tem proporcionado a muitos alunos mais de longe que não tinham acesso a uma universidade estar aqui proporcionando talvez que eu tenha conseguido ajudar vocês no processo de aprendizagem de vocês, principalmente nessa disciplina. A nossa última atividade individual 2, eu vou colocar lá no AVA. Geralmente eu pego muitas questões, tanto da atividade individual 1 quanto da atividade individual 2, eu escolho algumas, vão fazer parte das provas, e principalmente aqueles momentos que eu falei assim, isso é importante, que são as questões mais mínimas necessárias para você conhecer de cada teoria. Tá bom? Gente, um grande abraço. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Nós vamos agora para o nosso fórum de discussões e encaminhar para as avaliações finais. Nós vamos ter a nossa webinar. Prestem atenção lá no ambiente de aprendizagem que eu vou passar lá para vocês quando vai ser o nosso webinar. Mas enquanto isso, qualquer dúvida, abra o nosso fórum de dúvidas que eu estarei respondendo a vocês. Tá bom? Um abraço!